Bem-vindo ao Releituras do Reino Celestial, onde cada história é renascida através da voz, da imagem e da emoção. Hoje, iniciamos a jornada de sobrevivendo como um gênio em tempo emprestado. Um conto sobre um destino condenado e um possível despertar. Mesmo após tudo o que acontecera, o tempo parecia avançar como se nada tivesse mudado. No interior da pousada silenciosa, Myong, com seu jeito relaxado e expressão habitual, foi quem quebrou o silêncio. Não chega de uniforme branco? Yanshin ergueu uma sobrancelha, um pouco confuso com a frase solta. O que você quer dizer com isso? Ah, não me entenda mal, respondeu Myong com um sorriso meio torto. Eu não tenho autoridade para lhe dar o uniforme azul, nem mesmo o nosso mestre tem. Yanshin esperou por mais, atento. E então, indagou, tentando compreender onde ele queria chegar. Um momento. Myong virou-se e começou a revirar suas bagagens, como se procurasse algo que sempre estivera lá. Ma Jin e Baek Miryô, que observavam à distância, trocaram um olhar silencioso. Eles já sabiam o que estava por vir. Em pouco tempo, Myong ergueu um manto azul escuro e caminhou até Yanshin com passos descompromissados, mas firmes. Eu vou emprestar para você. O tecido do manto esvoaçou levemente ao ser estendido. Seus tons azulados reluziam à luz quente da sala. Yanshin, surpreso, ergueu os olhos para o homem diante de si. Não entendo o significado disso. A resposta veio de Baek Miryô, com um sorriso suave, como se esperasse por aquele momento há algum tempo. Um uniforme branco com túnica azul significa que você foi reconhecido como um talento promissor pela Fortaleza Desolada. É um título importante. A expressão de Yanshin não mudou imediatamente, mas por dentro ele sentiu um sutil impacto. No mundo marcial, o termo talento promissor não era usado levianamente. Era uma marca, uma declaração pública de que aquela pessoa era um gênio raro entre os guerreiros de sua geração. E ele havia recebido esse título em apenas 6 meses desde que ingressara na Fortaleza Desolada. Miryô continuou, sem alterar o tom. Você terá autoridade para comandar todos os guerreiros de uniforme branco da Fortaleza. Eu ia entregar pessoalmente. Myong riu baixinho. O seu está muito apertado nos ombros. Yanshin permaneceu calado por alguns segundos, olhando para o manto azul em suas mãos. Ele era pesado de significado. Se alguém questionar, diga que Ma Jin, das asas demoníacas, o reconheceu e não terá problemas. E então, como se selasse o momento com um símbolo, Myong acrescentou: você também pode mencionar o pseudônimo Espada Solar Sedutora. Considerarei como se eu tivesse lhe dado o manto também. Aquelas palavras carregavam um humor disfarçado de seriedade, mas Yanshin entendeu o que havia por trás delas. Respondeu com um leve aceno e uma reverência comedida. Obrigado. Era uma gratidão real, mesmo que ele ainda não compreendesse totalmente o que se movia dentro de seu peito. A sensação era nova. Ma Jin, até então em silêncio, observava com olhos atentos. Seu semblante era difícil de decifrar. Carregava complexidade, talvez até nostalgia. Por fim, assentiu. Parece que tudo está resolvido. Mas ainda havia algo pendente. E quanto à questão da seita do Monte Huan? Perguntou Yanshin. Nós nos cuidaremos disso. Seja você quem retorne primeiro, ou se a grande pílula violeta for resolvida antes, não importa, deixe conosco. Enquanto as instruções eram seladas, uma voz cautelosa surgiu da lateral. Rion Wonchang adiantou-se ligeiramente e ergueu a mão como um discípulo respeitoso. Posso acompanhar o mestre Jiang? Seu tom era respeitoso, mas firme. Talvez eu não ajude tanto o grão-mestre e os guerreiros do uniforme azul, mas talvez eu possa ser útil ao mestre Jiang. Yanshin olhou para ele surpreso. Ma Jin também o fitou um instante, mas não demorou a responder. Eu permito. Foi uma aprovação simples, mas suficiente. Lembrem-se, a missão de Zhongnan agora também é responsabilidade das asas demoníacas. Observem a tensão entre a seita da espada tirana e a seita do Zhongnan. Entendam como o conflito afeta o povo comum. E o mais importante, preservem suas vidas. Com reverência sincera, Yanshin e Wonchang responderam em uníssono. Aceitamos o seu comando. O olhar de Yanshin se voltou então para o sul, para além do Visuanesa, onde o céu já clareava levemente.
Ali estava o Monte Zongnan, lar de uma das seitas mais tradicionais das planícies centrais. Ali também estavam seu segundo irmão e sua sobrinha. Hye, como você está se saindo? Pensou consigo mesmo, com os olhos vagando pelo horizonte. E então, como um lampejo na memória, voltou à mente o que ainda o consumia: a aniquilação da família Jiang. Se eu encontrar a anciã Yewin, ela me contará? Era mais do que uma missão. Era uma jornada de respostas. E talvez, de reencontros. A guerra entre os 13 céus e as 9 grandes seitas agora se aproximava do que nunca. Seria ali, em Zongnan, que ele testaria suas habilidades contra o mundo real. Eles partiram no dia seguinte. O Monte Zongnan estava a apenas 2 dias de distância. Vestindo os uniformes da Fortaleza Desolada, Yanxin e Rion Wongshang deixaram a pousada sobre o céu tranquilo da alvorada. A brisa que soprava pelas encostas do Monte Zongnan trazia consigo uma sensação de mudança iminente. Vestindo agora o manto azul que Myong lhe entregara, sobre o uniforme branco da Fortaleza Desolada, Yanxin caminhava ao lado de Rian e Wanchang. A simples adição daquela peça azulada transformava sua presença. Era um detalhe sutil, mas simbólico. Ele já não era apenas mais um entre os guerreiros do uniforme branco. Agora, ele carregava consigo o título de talento promissor da Fortaleza Desolada. Branco e azul. Combina muito bem com você, comentou Wanchang, observando com um leve sorriso a combinação das vestes em movimento. Parece um pouco estranho, respondeu Yanxin, tocando o tecido azul com a ponta dos dedos, como quem ainda se acostumava à responsabilidade costurada ali. Você vai se acostumar rápido, mestre Yanxin. Obrigado, mestre Jian. Não foi só um elogio vazio, respondeu Yanchang com seu bom humor característico. Yanxin sorriu de leve. Mesmo diante da missão que o aguardava, havia algo de reconfortante naquele companheirismo silencioso. Ele sabia que não era simples para alguém como Wanchang acompanhá-lo em uma missão que nada tinha a ver com seu próprio dever. Aquilo exigia mais do que coragem, exigia lealdade. Logo, o horizonte revelou a silhueta colossal do Monte Zongnan. À medida que se aproximavam, as encostas tornavam-se mais íngremes e as nuvens baixas pareciam acariciar os picos como véus de bruma. "Uau!" exclamou Wanchang admissado. "Essa é a vida." Mas a admiração logo deu lugar à sobriedade. A atmosfera mudava conforme se aproximavam da entrada principal da seita. Guerreiros postados em guarda davam o tom do que os aguardava. Não era apenas um local sagrado das artes marciais, mas um campo tenso de vigilância. "Eles parecem ser guerreiros da seita Zongnan", murmurou Wanchang, enquanto seus olhos analisavam os uniformes. "Estão mesmo em conflito com a seita da espada tirana. Vê, descendo do portão principal para a base da montanha?" A tensão era palpável. Ao cruzarem os últimos metros, 2 dos 4 guardas postados à frente se adiantaram com expressões fechadas. "Por favor, diga sua seita, seu nome e seu propósito", exigiu um deles com um tom rígido e cerimonial. Wanchang deu um passo à frente, mostrando o ombro onde se destacava o símbolo da Fortaleza Desolada. Em seguida, indicou Yanxin com um gesto que parecia carregar um respeito silencioso, como quem apresentava uma figura de grande valor. "Como você pode ver, somos da Fortaleza Desolada." Yanxin compreendeu o gesto. Deu um passo à frente, sustentando o olhar dos guardas. "Eu sou Zhang Yanxin, das Asas Demoníacas." "E eu sou Rian e Wanchang, também das Asas Demoníacas, Fortaleza Desolada." As palavras ecoaram no pátio como uma pedra lançada em um lago calmo. Imediatamente, os outros guerreiros de guarda se adiantaram, encarando com expressão de surpresa. Alguns olhos estreitaram, outros revelaram tensão. "Você pretende provar sua identidade apenas com sua vestimenta?" indagou um discípulo com um tom cortante, quase desrespeitoso. Wanchang apenas suspirou. Ele e Yanxin enfiaram a mão nos bolsos internos e revelaram em simultâneo as placas douradas da Fortaleza Desolada. Feitas de madeira polida e entalhadas com um padrão dourado, eram belas e incontestáveis. Um verdadeiro mestre ferreiro havia moldado cada peça como uma extensão da autoridade da seita. A visão das placas silenciou por um instante o grupo. Mesmo assim, a Fortaleza Desolada permite que guerreiros tão jovens ajam por conta própria. Quem iria?
Antes que o discípulo terminasse, um guerreiro mais velho se adiantou. Seu olhar era mais sóbrio, seu porte de veterano. Lamento informar, mas nossa seita está em estado de guerra. Não podemos confiar cegamente na identidade de estranhos. Yanxin permaneceu em silêncio, os olhos fixados naquele homem. Ele entendia. Em tempos de conflito, qualquer sombra pode se tornar ameaça. Mas havia algo em sua postura, não de desafio, mas de dignidade, que começava a transformar o ambiente ao seu redor. As palavras pairavam no ar e o vento trouxe uma breve rajada, levantando a borda de seu manto azul. Era como se o próprio céu soubesse que os passos de Zhang Yanxin não passariam despercebidos naquela montanha. A tensão pairava no ar como o prenúncio de uma tempestade. O Qi de Rion Wonshang inflou, respondendo à provocação dos guardas com uma onda sutil e firme de energia. Não era uma exibição teatral, mas uma demonstração silenciosa de força, o tipo de resposta que só um verdadeiro guerreiro da Fortaleza Desolada podia oferecer. As ondas de energia se espalharam como brisa em um campo de bambu, tocando levemente a pele dos presentes. As reações não tardaram. Verdadeiramente da Fortaleza Desolada, murmurou um dos guerreiros, os olhos arregalados. Mas a admiração foi rapidamente esmagada por um grito agressivo de outro discípulo. Como você ousa agir de forma tão imprudente no Monte Zongnan? Que audácia dessas pessoas! Wonshang suspirou, visivelmente cansado da hostilidade gratuita. Seus olhos encontraram os de Yanxin por um instante, como se compartilhassem um pensamento não dito. O jovem, sempre silencioso, sentiu uma sensação estranha, como se já tivesse visto essa cena antes. Ele se lembrou de sua própria família. Quando disse que aprenderia artes marciais, seus irmãos não reagiram com surpresa ou orgulho. O que viu em seus olhos foi inveja. Era o mesmo que via agora. Os guardas de Zongnan, embora inflados por sua autoridade temporária, não passavam de jovens inquietos. E ao verem discípulos da Fortaleza Desolada, ainda mais jovens e claramente mais fortes, seu orgulho se partia, revelando a frustração por trás da fachada de honra. A demonstração de Yon Wonshang, embora poderosa, teve efeito contrário. Os ânimos se exaltaram. A seita Zongnan estava em conflito com a seita da Espada Tirana, e a pressão sobre seus membros era enorme. O orgulho das 9 grandes seitas estava ferido, e o surgimento de 2 jovens afirmando pertencer à Fortaleza Desolada soava como provocação. Não podemos confiar em vocês só por essas vestes. Em tempos como este, qualquer um pode se passar por membro da Fortaleza Desolada. As palavras vieram como lâmina embainhada, polidas, mas firmes. O ambiente tornava-se sufocante. Todos os guardas presentes eram jovens, e mesmo tendo sido designados para proteger a entrada, sabiam que não eram verdadeiramente responsáveis pela segurança da seita. Mas o orgulho pesava mais que o bom senso. Eles se consideravam representantes legítimos do nome Zongnan, e esse nome era tudo o que eles tinham. Rosnou um dos discípulos, a mão fechada em punho. Yanxin percebeu o olhar de Wonshang. Ele claramente se lembrava de algo, talvez da própria família, talvez da dor de ser subestimado. Mas ele não reagiu. Apenas sustentou a postura, e isso foi mais eloquente do que qualquer golpe. Yanxin então deu um passo à frente. Seus movimentos eram controlados, seu olhar fixo. Pense bem em suas palavras, disse com voz calma. As mãos repousavam sobre o punho da espada, mas não havia intenção de usá-la, apenas convicção. Em algum lugar acima, Zhang Junsang observava. De rosto rudo e vestindo uma túnica simples, ele estava encostado no telhado do pavilhão de vigilância. Seus olhos contemplavam a cena com uma mistura de frieza e nostalgia. Era o segundo da família Zhang, e também discípulo da seita Zongnan. O cenário à sua volta contrastava com a tensão abaixo. O céu azul era suave, nuvens finas criavam ondas tranquilas e os brotos de bambu balançavam com o vento além da cerca. Talvez meu irmão mais velho, tolo, incompetente tenha sido o motivo do nosso infortúnio. Mesmo sem ser budista, Junsang refletia sobre o karma. A aniquilação da família Zhang parecia ter sido um desastre natural, mas ele sabia que não era bem assim. Naquele momento, enquanto via Yanxin enfrentar os guardas com compostura, algo dentro dele vacilou. Não era ódio, não era perdão, era dúvida, e isso por si só já era o início de algo irreversível. Zhong Zhongsan balançava a perna distraidamente, sentado sobre o telhado do pavilhão de vigia.
O som seco e ritmado das pedras azuis se chocando no solo lá embaixo proporcionava-lhe uma estranha sensação de satisfação, breve, frágil, quase infantil. Mas logo veio o chamado familiar e ele enrijeceu ao reconhecer a voz. Seu patife, eu mandei você buscar a água do arroz e aqui está você, de bobeira de novo. Ah! Num pulo, ele desceu com agilidade, pousando à frente do velho com uma reverência rápida e culpada. Sinto muito, ancião. O velho espadachim, sentado na varanda com expressão carregada, estalou a língua. É exasperante. A esgrima e os discípulos desta seita estão desaparecendo. Jong-san curvou-se ainda mais. Não era apenas respeito, era a aceitação de sua posição. Ele não era digno de se juntar à luta principal da seita Jongnan contra a seita da espada tirana. Por isso, restava-lhe apenas servir. O velho continuou, o olhar perdido entre as folhas amarelas do quintal. Como estamos com escassez de suprimentos, vá até a base da montanha buscar grãos. Não posso deixar que nossa comida acabe por tua preguiça. Aqueles bastardos da espada tirana precisam ser eliminados logo. Sim, senhor. Antes que ele pudesse se afastar, uma voz cortou o ar com delicadeza. Ancião Jong, incomodando o discípulo de novo. A expressão do velho suavizou ao se virar. Myo-ha, você veio? Jong-san arregalou os olhos. Ela parecia uns 20 anos, entre a juventude e a maturidade, mas seus passos tinham firmeza e propósito. O enfeite de penas que balançava em seu cabelo negro prendeu seu olhar primeiro. A túnica azul tremulava ao vento e a espada branca presa ao cinto reluzia como neve sobre o sol. O Eiji Miová, a dragão espada das nuvens, uma mulher que carregava o título reservado quase exclusivamente aos homens nas seitas marciais. Um talento raro, o mais notário da seita Jongnan. Jong-san jamais a tinha visto durante os últimos momentos da família Jong, mas ouvir o nome em reverência. Por hábito e ignorância, chamava-lhe de Grande Irmão Sênior. Agora ela estava ali, real, imponente. Precisava de um carregador bem na hora. Vem comigo, irmão mais novo. Jong-san? Ela hesitou, esquecendo seu nome por um instante, mas logo se virou, como se nem isso importasse. O velho ancião fez um gesto com a mão e Jong-san correu atrás dela sem discutir. Seguir era sua única opção. Caminharam silenciosamente até a entrada da seita. A presença de Miová era como a de um trovão silencioso. Intensa, mas sem ruído. Ele a seguia, intimidado demais para dizer uma só palavra. Foi só ao se aproximarem do portão principal que o silêncio se rompeu. Hã? Jong-san estacou. A cena diante dele era, no mínimo, incomum. Um grupo de anciãos da seita Jongnan recebia dois visitantes com semblantes duros, enquanto a atmosfera ao redor parecia prestes a se incendiar. Mas não era isso que chamou sua atenção. Yanshin? Disse, quase sem voz. O Eiji Miyo-ha finalmente virou o rosto, intrigada. Você o conhece? Mas Jong-san já não conseguia ouvir mais. Seus olhos estavam fixos em uma visão impossível. Seu irmão mais novo estava lá, de pé, com a espada recém-embainhada. A espada do adversário, um guerreiro mais velho, voava para trás, derrotada. Uma rajada de vento lateral soprou com força. O Eiji Miyo-ha, sempre atenta, avançou em um salto. A cena, tão rápida quanto um piscar de olhos, ficaria gravada em sua mente para sempre. O espanto diante da incrível espada veloz foi passageiro quando os discípulos da seita Jongnan cerraram os dentes e colocaram as mãos nas espadas. A tensão explodiu como faísca em feno seco. Parar! A floresta tremeu com a voz celestial. Uma presença imensa foi sentida. Um silêncio reverente caiu sobre o campo como uma cortina pesada. Swish! Com uma presença avassaladora, ela desceu graciosamente como uma fada celestial. Seus pés tocaram o chão como se o ar ainda a sustentasse. Este era o reino da espada divina Jeong da Graça Crescente. Yanshin olhou para a mulher parada no centro, a mediadora. Ela é forte,
Sua rara beleza não lhe chamou a atenção. Seu corpo frágil desmentia a aura formidável que ela exalava. Só de estar ali, sua habilidade extraordinária era evidente. Ela era como uma lâmina embainhada cuja letalidade era percebida mesmo sem ser revelada. É um espetáculo e tanto. Seu comportamento dificilmente condiz com o de um discípulo da seita Jongnan. Vamos voltar e conversar. As palavras flutuavam com calma, mas com peso suficiente para dobrar vontades. Os responsáveis pela segurança abaixaram a cabeça diante de suas palavras suaves. Era como se um superior os estivesse repreendendo. Só então, eles perceberam sua desgraça e coraram. Pedimos desculpas, grande ancião. Temos vergonha de encarar você. A mulher, que assentiu com a cabeça em resposta ao pedido de desculpas, virou-se para Yanxin e Wang Cheng. De fato, seus lábios se moveram levemente. As folhas de grama roçaram a bainha de seu manto esvoaçante e se partiram ao meio. O ki de todo o seu corpo era tão aguçado que era comparável ao da elite da fortaleza desolada. Veiji-me Yunhua. Ah, o dragão espada das nuvens da seita Jongnan! Com a exclamação de Wang Cheng, ele percebeu a identidade da mulher. Dizia-se que ela havia matado o líder de um grupo desonrado em Guangzhong. Ela já era reconhecida no mundo todo. Dragão espada da nuvem, Veiji Miuhua. Rumores diziam que ela era um gênio que desceu do céu por engano. Yu Rian, da seita Monte Hua, tinha 16 anos, assim como Yanxin naquele ano. E Yanxin acreditava que Yu Rian se tornaria como ela se isolasse em treinamento severo por alguns 5 anos. Ela nasceu e foi criada em Jongnan, e se tornou uma grande anciã ainda jovem. A presença de Veiji Miuhua, serena e soberana, pôs fim a um conflito antes que começasse. Era como se sua simples existência reorganizasse a ordem natural das coisas. Naquele instante, mesmo as árvores pareciam inclinar-se levemente em saudação. A autoridade celestial havia descido ao monte Jongnan. A admiração silenciosa que Yanxin nutria por Veiji Miuhua cessou tão repentinamente quanto começou. Ele reconhecia sua força, mas se sentia deslocado até mesmo ao pensar nela como mulher. Afinal, era pelo menos 4 anos mais nova, e isso, em sua mente, criava uma distância intransponível. Pensar em idades era um hábito enraizado, consequência direta de sua condição terminal. Era como se o tempo lhe escapasse pelos dedos e ele estivesse sempre ciente de quantos anos não teria. Ainda assim, diante dela havia respeito. É uma honra conhecer Lady Weiji, a quem chamam de Dragão Espada das Nuvens, disse Rion Wangchang, inclinando-se com solenidade. Mesmo tendo repreendido seus próprios discípulos sem hesitação, Miuhua fazia com que todos ao redor se sentissem confortados. Sua presença evocava o respeito reservado aos grandes heróis lendários, aqueles que vagavam pelo mundo com a espada não por glória, mas por justiça. Era inevitável que Yanxin, ainda tão jovem e faminto por significado, desenvolvesse uma admiração silenciosa por ela. Juntando as mãos, seguiu o gesto cerimonial de Wangchang, abaixando a cabeça. Foi rude da seita Jongnan se manifestar de forma tão imprudente. Estamos envergonhados diante do grande herói Weiji. Chamou-a de grande herói, não de senhora. Sabia o que dizia. O título dragão jamais lhe fora negado, apesar de não ser um homem. Miuhua não precisava que sua força fosse explicada. Ela era veterana, viajando pelo mundo com a espada nas mãos, deixando um rastro de justiça onde quer que passasse. Sua voz fluía com naturalidade, moldada por anos de experiência e realizações que atravessaram gerações. Os olhos dela, antes firmes, suavizaram. Até mesmo Wangchang, com seu jeito exagerado e leve, parecia ter sido tocado por sua presença. Havia beleza nela, sim, mas também dignidade, uma que não se via mais em tempos modernos. Embora o jovem mestre Zhong tenha sacado a espada primeiro, meu discípulo foi o primeiro a atacar, disse Miuhua com sinceridade. Eu vi tudo. Como representante de Jongnan, peço desculpas. Seus olhos se voltaram para Yanxin, cálidos e respeitosos. E embora suas palavras tivessem o peso de uma seita centenária por trás, pareciam incrivelmente humanas. Para Yanxin,
Ela lembrava figuras lendárias que ele só conhecia de histórias antigas. Intensa como Tianju, o lendário mestre da espada celestial da seita Monte Hua, mas com uma graça distinta, inigualável. Deixamos nossos ilustres convidados esperando por muito tempo. Deixe-me guiá-los até a nossa seita. Podemos discutir o seu propósito quando chegarmos lá. Obrigado, respondeu Yongxin com uma reverência calma. Foi então que seus olhos cruzaram com um rosto familiar à frente. Zhongyi Zhongsan, seu segundo irmão, estava ali, parado sob as sombras das árvores. Seu semblante estava tenso. Heia está sendo ensinada pelo imortal da espada da seita Zhongnan? Ela não é uma discípula formal, mas está recebendo ensinamentos quase equivalentes a isso, respondeu Zhongyi Zhongsan quando caminhavam lado a lado na trilha da montanha. A revelação o surpreendeu. Aquele imortal era um espadachim lendário, acima até mesmo de Eio Sin. Raramente aparecia no mundo, mas seu nome era conhecido até pelos que jamais haviam segurado uma espada. Se ele havia reconhecido o talento de Zhong Heya, era porque algo extraordinário havia sido visto nela. Zhongyi Zhongsan por um instante pareceu aliviado, mas quando olhou para Yongxin, seus olhos carregavam algo mais, algo indefinível. Mais do que isso, você se tornou incrivelmente forte, um guerreiro formal da Fortaleza Desolada? Yongxin desviou o olhar, contido. Ficar forte? Ainda estou longe disso. Ele não tinha intenção de compartilhar seus limites. A vida reduzida era um fardo silencioso, conhecido apenas pelo Senhor da Fortaleza. Ninguém mais precisava carregar aquilo. A ambição do mestre Zhong é notável. Você já conquistou o uniforme branco e o manto azul da Fortaleza Desolada, comentou Wei de Miaoa a quando se aproximou. Ela parecia verdadeiramente impressionada. A cada palavra, Yongxin percebeu o desconforto crescente na expressão de Zhongyi Zhongsan. Talvez fosse inveja, ou talvez apenas o peso de ver seu irmão mais novo ser reconhecido de forma tão incomum por alguém como ela. Não é ambição, murmurou Yongxin. É desespero. Aquelas palavras quase inaudíveis escaparam antes que ele pudesse refreá-las, mas não havia mais tempo para introspecções. A trilha terminava e diante deles erguia-se o portão cerimonial da seita Zhongnan, envolto por névoa e tradição. Bem-vindos à nossa seita. A paisagem da seita Zhongnan se desdobrava como um quadro pintado em tempo real. Atrás da figura serena de Wei de Miaoa, revelava-se uma série de construções antigas que contrastavam profundamente com a brutalidade funcional da Fortaleza Desolada. Havia uma ordem na arquitetura, mas também um toque de espiritualidade e tradição que não se via entre os paredões austeros da fortaleza. Yanxin sentia o peso do tempo naquele lugar. Os edifícios pareciam crescer da própria montanha, abraçados pela névoa que serpenteava entre os telhados curvos e as encostas íngremes. Era, à sua maneira, extraordinário. O discípulo principal e o grande ancião estão fora, explicou Miaoa sorrindo levemente enquanto avançavam. Estão lidando com o mestre da seita da espada tirana. Mas como nossos convidados vêm da Fortaleza Desolada, vocês devem conhecer o ancião de mais alta patente que permanece em nossa seita. Havia respeito em sua voz, mas também memória. Ela falava de alguém que possuía um peso histórico semelhante ao do próprio destruidor da família Jiong. Subindo trilhas estreitas e flanqueadas por rochedos, o grupo se dirigiu até um salão escondido entre os picos, Sun Singak. E foi lá que o destino os alcançou. Um homem idoso e uma jovem se aproximavam lentamente pela trilha de pedras vindos do salão de treinamento. E assim que os olhos da menina se encontraram com os de Yanxin, ela parou abruptamente. Tio! A voz dela tremeu, os olhos vermelhos. Sem hesitar, correu em sua direção, os pequenos braços estendidos como se buscassem abrigo em algo perdido há muito tempo. Heya, você está bem? Tio! Ela balbuciou, sem conseguir dizer nada mais, apenas chorando. Yanxin a segurou firmemente, abaixando-se para envolvê-la. O alívio que ela sentia se derramava em lágrimas silenciosas, como se todo o medo da separação finalmente encontrasse escape. Rian Wonchang, ao lado, fungou discretamente. Mesmo ele, em sua leviandade habitual, parecia tocado pela cena. Após acalmar a garota e gentilmente colocá-la de volta no chão, Yanxin se virou para o homem que os observava. Era uma presença diferente, não ameaçadora, mas inegavelmente profunda. Ancião Supremo, estes são os representantes da Fortaleza Desolada.
anunciou Ydmiohua com um tom reverente, quase familiar, como se estivesse falando com um avô. O velho, com as mãos cruzadas nas costas, os estudava em silêncio. Depois, finalmente falou com uma voz tranquila, mas cheia de autoridade. Eu sou Zhong Yoyu. A espada imortal de Zhongnan? Exclamou Ontiang, quase gritando, os olhos arregalados. Logo em seguida tapou o próprio boco, envergonhado por seu impulso. Mas ninguém riu, nem sequer o censurou. Afinal, aquele nome carregava história demais para ser ignorado. Yun-Sin, com a calma de quem já havia estado diante do senhor da fortaleza desolada, inclinou-se novamente, juntando as mãos em respeito. Saudações, espada imortal. A fama de Zhong Yoyu não abalava como abalava outros. Não era arrogância, era resignação. Ter conhecido a morte de perto tornava todos os títulos menos sagrados. Conversaram brevemente. Oficialmente, estavam ali para observar como os conflitos entre as grandes seitas afetavam a população comum. Pessoalmente, Yun-Sin queria confirmar a segurança de sua sobrinha, e agora que a reencontrara, algo em seu peito se assentava. Mas enquanto falavam, o olhar de Zhong Yoyu se deteve sobre o jovem guerreiro, e então perguntou de forma subentina: Quantos anos você tem? Yun-Sin hesitou por um momento. 16. Este ano. Gostaria de ver isso? Sem esperar resposta, o velho apontou para o lado. Seu dedo indicava uma encosta coberta por uma névoa baixa onde as rochas estavam repletas de marcas, sulcos, fissuras e cortes profundos gravados diretamente na pedra. O Ydmiohua franziu a testa. Ancião Supremo? O que está dizendo? A restauração da arte unificada dos 9 Yang é o desejo da nossa seita. Seu tom era firme, quase repreensivo. Havia algo em sua voz que soava como um medo. O mestre da espada não era de nossa seita. Foi convidado por um antigo discípulo principal como amigo. No fim da vida, gravou sua arte marcial nas rochas da montanha Zhongnan, mas não é correto chamá-la de nossa técnica sagrada. Mas mesmo assim, Miohua parou de protestar. Seu rosto parecia dividido entre respeito e incompreensão. O velho sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Não me resta muito tempo. Se ele me permitir ver a espada da graça novamente, farei o que for necessário. Embora digam que você é o único talento capaz de restaurar a arte unificada dos 9 Yang, não posso depositar meu último desejo apenas em suas mãos. Suas palavras cortaram o ar como aço frio. Não era apenas um convite. Era o testamento de um guerreiro à beira do fim. Eu não consigo entender, disse Miokwa, quase num sussurro. Nem eu consigo. Então, o que você viu em um mero conhecido? O tom era hesitante, confuso, mas o imortal da espada não respondeu com lógica ou análise. Ele apenas respondeu: assista. E quando ela se virou na direção que ele observava, os olhos se arregalaram. Yanqing estava parado à beira do penhasco, um passo além, e seu corpo cairia em um abismo profundo, envolto por névoa espessa. Mas ele não parecia notar. Nem o vento, nem a altura, nem mesmo a presença de Rion Won-Chang atrás dele, que o observava tenso, pronto para segurá-lo caso ele perdesse o equilíbrio. Não. Yanqing estava completamente absorto. Seus olhos percorriam as marcas no penhasco à frente, longas cicatrizes na rocha, traços profundos, esculpidos por algo que definitivamente não era humano. A própria montanha parecia ter sido cortada por uma lâmina invisível e, mesmo tempo, Senhor de Tudo não havia conseguido apagar aquelas marcas. Cicatrizes de espada, ele pensou. Havia intenção ali. Não eram apenas cortes, eram registros, inscrições sem tinta. Era como se alguém tivesse tentado ensinar com a própria lâmina. A não ser que um homem pudesse andar sobre o ar, era impossível entender como tais marcas haviam sido deixadas ali. Foram esculpidas pelo mestre da espada Gu Yangshan há 59 anos, murmurou o imortal da espada agora bem próximo. O mestre da espada Gu Yangshan! Exclamou Rion Won-Chang em choque.
Yang Shen, ainda sem desviar os olhos, perguntou calmamente: "Você conhece? A seita fundada por seu discípulo expulso é a seita da espada tirana. O núcleo da arte deles vem dele." Ele segurou minha mão quando era um menino faminto e me levou até aqui, a seita Zongnan. Pediu que o antigo discípulo principal me criasse. Disse que eu seria útil. O jovem hesitou. "Se ele foi seu benefeitor, por que você não dominou a sua espada?" Por um momento, o imortal da espada silenciou. Depois, com um sorriso breve, respondeu: "Meu destino não chegou tão longe. A vida é assim. E talvez me faltasse talento." Olhou novamente para o penhasco como se esperasse que as marcas um dia respondessem. Muitos tentaram, espadachins extraordinários da seita Zongnan. Todos falharam. Não se trata de conhecimento nem de poder marcial, é uma iluminação repentina, algo além do comum. Foi nesse momento que Yang Xing notou algo novo. O dedo do imortal da espada apontava para uma inscrição quase invisível, oculta entre as cicatrizes de lâmina. A distância era apenas um borrão, mas quando ele estreitou os olhos, leu: "Quem for digno, o obterá." Era uma frase simples, mas carregada de peso. Um desafio, um testamento. "É uma questão de talento", murmurou o velho. "Nossas esperanças estão em Miokwa. Ela carrega esse fardo em silêncio." O olhar de Yang Shen se voltou, encontrando o dela. Miokwa estava calada, o rosto tenso, os olhos entre orgulho e frustração. Ser chamada de gênio incomparável da seita Zongnan não parecia alívio. Era cobrança. Yang Xing não disse nada, mas ali, naquele instante, compreendeu mais do que 1000 palavras. A espada imortal Zhong Yonryu poderia até ser superior ao seu avô materno, Ma Yanjek. Mesmo assim, a única pessoa que verdadeiramente havia tocado sua essência era o Senhor da Fortaleza Desolada. Mesmo com este mestre, eles ainda não são capazes de derrotar a seita da espada tirana? Essa dúvida cravou-se fundo. Talvez os anos tivessem corroído a força de Ma Yanjek. Ou talvez a arte do imortal da espada estivesse além da compreensão comum. Por ora, Yang Xin sentia apenas uma coisa: gratidão. Gratidão por estar diante de mais uma chance de crescer, de evoluir. Sentiu um leve puxão em sua túnica. Ria, ainda à próxima, olhava para ele com olhos úmidos. Ele afagou sua cabeça com ternura. E então, sem dizer nada, a pergunta veio: "O que você viu?" Yang Xin não respondeu com palavras. Apenas moveu a mão direita e, com firmeza silenciosa, sacou sua espada desonada branca. Naquele instante, o ar da seita Zongnan estremeceu. Bang, bang, bang. O som dos sinos, que costumavam ecoar de forma clara e cerimonial, agora soava com urgência. Um ritmo seco, pressionado, quase como uma súplica. As expressões dos membros da seita mudaram como sombras cortadas pela lâmina do medo. "Seita da espada tirana!" alguém gritou. "Eles estão de volta!" Wei Jian Miuhua girou rapidamente nos calcanhares, sua túnica ondulando com a força do movimento. Em um instante, ela já corria na direção do portão. Ao lado dela, o imortal da espada de Zongnan apenas pousou a mão com serenidade sobre o cabo da espada. Era um gesto silencioso, mas que continha décadas de domínio e poder. "Jovem mestre Zhong, cuide bem de Heia", disse ele sem virar o rosto. "Façam os convidados esperarem aqui." E então, em um piscar de olhos, ambos desapareceram. A senhora dragão espada das nuvens e a espada imortal. As técnicas de leveza que usavam não deixavam rastros. O silêncio que se seguiu foi tão intenso quanto o estampido dos sinos. Yang Xin ainda podia ver o último traço de cabelo ondulando no ar, como se o próprio vento quisesse segui-los. Virando-se para Zhong Sunjan, perguntou: "Não é a primeira vez, né? Eles sempre brigam assim?"
Jong-sung-jan olhou para o horizonte, onde a névoa começava a vibrar com a aura dos combatentes. Você nunca sabe onde ou como eles vão atacar. Os principais especialistas frequentemente colidem, como agora. Sua face endureceu. A preocupação deixava transparecer o estado interno da seita. Mesmo com o lendário imortal da espada como guardião, a Zhongnan estava em xeque. A escassez de força era evidente. Eu encontrei o mestre da seita da espada tirana várias vezes. Mesmo quando aquele que exterminou nossa família apareceu, ele não vacilou. Naquele dia, meus sentimentos... Ele interrompeu a frase, passando a mão pela testa como se quisesse apagar uma memória incômoda. O irmão outrora brincalhão da família Jong agora parecia carregar o peso de um legado quebrado. Problemas assim que chegamos, reclamou Won Chang, pisando com força no chão. Não está na hora da fortaleza desolada intervir? Mesmo que diga isso, não é tão simples, respondeu Yong-shin seco. Um artista marcial das antigas seitas prefere virar um cadáver a abrir mão do seu orgulho. Você viu o que aconteceu se não fosse por Wei Jin Milhua? Won Chang não teve resposta. O silêncio dele confirmava o que ambos sabiam. O mundo marcial estava em guerra consigo mesmo, e o orgulho de cada seita era o combustível. Enquanto os sons ao longe se intensificavam, Yong-shin ergueu a cabeça. Gritos, o retilinar de espadas, passos pesados ecoando entre as montanhas. Parece que a espada imortal está sendo retida. Observou o frio. Jong-sung-jan assentiu com o queixo. A seita da espada tirana também possui um conselho de anciãos. Entre os 13 céus, sua história é longa. Quando vários deles lutam juntos, mesmo um mestre absoluto é detido. É assim que tem sobrevivido. Yong-shin não desviava os olhos. A seita da espada tirana era inimiga jurada de sua linhagem. Se quisesse destruí-los, precisaria conhecê-los melhor do que ninguém, desde as suas técnicas até as suas estratégias. Cada palavra dita por Jong-sung-jan era armazenada, analisada. Mas então, uma nova voz surgiu. Não fale levianamente sobre o ancião da nossa seita. Yong-shin virou lentamente o rosto. Ele já havia sentido a presença. A tensão no ar havia mudado. Eles estavam ali o tempo todo, silenciosos, observando. 5 guardiões apareceram nos telhados do salão de treinamento, revelando-se como sombras desprendidas da névoa. Não pertenciam à seita da espada tirana. Isso era claro. Suas presenças carregavam algo diferente. Algo mais antigo, mais disciplinado. E ainda assim, hostis. Eles estavam protegendo o Rei A. Concluiu Yong-shin em silêncio. Não achei que minhas palavras fossem rudes, respondeu em voz alta. A fala e a conduta variam de pessoa para pessoa, mas deveria perceber que a fortaleza desolada nunca será tratada como convidada de honra neste mundo. Não era uma provocação, era uma constatação cruel. Yong-shin não precisava de confirmação para saber que era verdade. A fortaleza desolada tem muitos inimigos. Ele conhecia essa verdade desde o nascimento. As antigas seitas, as do caminho branco, até mesmo os chamados neutros, todos olhavam para sua fortaleza com desprezo, medo ou ódio. Naquele mundo, honra e preconceito caminhavam lado a lado. E Yong-shin sabia que se quisesse vencer, teria que quebrar ambos. O ar já tenso da seita parecia pesar ainda mais. Além de proteger Hia, Yong-shin e Hyun Won-chang agora carregavam sobre os ombros o resquício do legado que a seita Jungnan buscava preservar. O próprio imortal da espada havia revelado fragmentos da arte suprema diante deles. Não era difícil entender que isso havia despertado emoções ambíguas. Mesmo que aquela arte não fosse oficialmente da seita, havia algo que ultrapassava a formalidade técnica: orgulho, tradição, território. E o que se revelava nos olhos dos jovens discípulos era claro: ciúmes. Era difícil ignorar. O desconforto pairava como fumaça.
E quando Wonshang abriu a boca com sua costumeira imprudência, a tensão se tornou palpável. Os principais especialistas não estão aqui, né? Até mesmo uma única mão parece valiosa agora. Uma única mão parece valiosa? Não insulte nossa seita. Rosnou um dos discípulos de Jongnan, mas a indignação mal teve tempo de se estabelecer. Um silêncio repentino cortou o ar como uma lâmina. Os olhares se voltaram quase ao mesmo tempo para o fim do corredor de pedra. Estavam vindo. 5 figuras se aproximavam a passos firmes, 5 guerreiros, e seus corpos exalavam uma presença feroz. A pressão que emanava deles era absurda, superior à dos protetores anteriores. Era difícil de aceitar, mas era real. Eles chegaram até aqui? Murmurou Yonxin. Tinham passado por corredores, pátios, camadas de segurança. Ainda assim, os homens da seita da espada tirana haviam penetrado até o núcleo da seita, claramente com um único objetivo. O homem de uniforme alaranjado, visivelmente o líder do grupo, parou no centro do pátio. "Matem a criança primeiro", disse com naturalidade, apontando o queixo para Ria. "Ela está prolongando o legado daquele velho." Ele não gritou, ele apenas ordenou. Os outros 4 não hesitaram, nenhuma resposta, nenhum ritual, apenas ação. Fuosh! O vento cortou como aço. As pedras do pátio vibraram com o impacto dos seus pés. Eram rápidos, fortes. Com um só salto, os 4 avançaram como sombras vorazes. "Como ousam!" gritou um dos guerreiros de Jongnan, pulando de cima do telhado. Crash! As telhas azuis se estilhaçaram no instante em que seus pés tocaram o chão. Outros discípulos surgiram, cortando o espaço entre as 2 forças. Clang! Lâminas se encontraram, dispersando energia. O vento soprou forte, chicoteando os cabelos de todos no campo de batalha. A colisão era brutal. 4 contra 5. E ainda assim, o equilíbrio era frágil. A diferença de nível era evidente. E então, sem pressa, o 5º guerreiro deu um passo adiante. Ele caminhava como quem não precisava correr. Seu olhar zombeteiro percorria o cenário com superioridade até se fixar em Yonxin, que mantinha Ria protegida às costas. O sorriso que surgiu em seus lábios era quase cínico. "Vocês, pirralhos da Fortaleza Desolada, o que vieram fazer nas antigas seitas? Estão tentando equilibrar a balança agora que já perdemos o medo de vocês?" Yonxin não respondeu. Olhou para o irmão Jong-san com calma. Eles haviam cruzado picos e vales para chegar ali. Mas agora fazia sentido. Os invasores tinham usado a batalha nos portões como distração. Eles haviam se infiltrado com um único objetivo: matar Ria. "Eles aproveitaram a brecha", murmurou Yonxin. "Sim, parece não haver outro motivo", respondeu Jung-san, ainda atordoado. Yonxin então se virou para Rian Wonshang. "Eu preciso de sua ajuda." O sorriso de Wonshang foi diferente. Não era o de quem ria. Era o de quem já havia esperado por isso. "Não se preocupe com a retaguarda", disse ele com um brilho incomum nos olhos. Ao redor, o campo vibrava. O único sereno ali era Yonxin, e, talvez, o inimigo da espada tirana à sua frente. Ambos pareciam prontos. O guerreiro tirano zombou da postura calma de Yonxin, mas ele não revidou. Ele respirou fundo, sentiu o ki fluir pelas pernas e canalizou a técnica que herdara. Ki dinâmico da família Juan. A energia pulsou. Sua perna esmagou o solo. Bum! Poeira subiu violentamente. O ar explodiu. E com um único passo, Yonxin avançou. Sua espada desolada branca brilhou diante do rosto surpreso do inimigo, e no instante seguinte, com um punho estático em alcance mínimo, ele golpeou. Krang! A colisão distorceu o ar.
A força do impacto fez todo o pátio tremer. Os demais guerreiros pararam. O som abafou até os gritos da batalha. O líder inimigo cambaleou. Ele havia conseguido bloquear, mas estava desequilibrado. 2 guerreiros tiranos, que antes duelavam com os discípulos de Jungnan, saltaram imediatamente para apoiá-lo. Yonxin continuava se movendo como se o tempo estivesse dilatado ao seu redor. Cada golpe de espada era preciso, quase mecânico, mas não frio. Havia intensidade em cada respiração, em cada passo que girava o corpo, em cada vibração que a espada desolada transmitia ao seu pulso. Ao seu lado, a presença de Hyun Wong-chang era como uma muralha firme. Estrondo. Uma onda de força explodiu à esquerda, onde Wong-chang deslizava entre os inimigos como um vulto entre folhas. Sua espada, empunhada de forma invertida, refletia a luz difusa como um lampejo branco e letal. A técnica era fluida, mas ao mesmo tempo afiada. Era como se cada golpe fosse uma sentença final. Yonxin mal teve tempo de processar, mas percebeu. Aquele não era o mesmo Wong-chang de antes. Estalo. A lâmina do inimigo foi desviada com perfeição, e a ponta da espada de Wong-chang penetrou abaixo da clavícula com precisão clínica. Era a técnica secreta da luz do demônio, usada com maestria. Sua expressão não mudou, nem um sorriso, nem ódio, nem prazer. Apenas execução. Aquela aura assassina invisível, a intenção de matar, era tão palpável que parecia distorcer o ar ao seu redor. Foi ali, mais do que nunca, que Yonxin entendeu. A vida de Hyun Wong-chang não era comum. Estrondo, bum! A sequência se manteve. Wong-chang avançava sem hesitação, empurrando os limites. Seus ataques surgiam em ângulos inesperados, e seus passos leves e precisos mantinham o controle da luta, mesmo em inferioridade numérica. Graças a ele, Yonxin teve tempo para estabilizar sua própria frente de batalha. Os inimigos tentavam se reorganizar, mas já era tarde. As técnicas rápidas da luz do demônio mantinham todos afastados, como um redemoinho intransponível. Um golpe vindo de cima quase atingiu Yonxin, mas ele escapou com o passo das asas esplêndidas, girando o corpo com leveza e velocidade. E antes que o inimigo pudesse recuperar o equilíbrio, chac! A espada desolada cravou-se no peito. Foi um movimento limpo, simples, como se o próprio destino tivesse preparado aquele momento com antecedência. O guerreiro da seita da espada tirana arregalou os olhos. Sangue escorria de seus lábios. Essa arte da espada, tão superficial. Jorro. A espada foi puxada de uma só vez, e por um segundo, tudo parou. Como se até o vento tivesse se calado. Todos os olhares se voltaram. Todos os sons cessaram. E no meio do campo destruído pela batalha, Yonxin se mantinha em pé, com a espada desolada apontada para o chão. Ele balançou a lâmina uma vez, limpando o sangue da superfície prateada, e respondeu com calma. Superficial, de fato. Eu sei. Não havia aprendido uma técnica de espada formal, mas havia criado seus próprios movimentos, com o corpo, com a urgência de sobreviver, com a memória do que viu. E aquilo era real. Quando olhou ao redor, viu Wong-chang se afastando de outro inimigo que caía. Havia vencido. Todos haviam vencido. O destacamento da seita da espada tirana havia sido repelido. Exageramos, disse um dos guerreiros sobreviventes de Jungnan, agora em postura submissa. Pedimos desculpas pela falta de respeito? Posso perguntar com quem você aprendeu? Yonxin sorriu de leve. Asas demoníacas Yonxin. Grave esse nome. Logo, vai ecoar por todo o mundo marcial. Os guerreiros de Jungnan estavam desconcertados. Cresceram no topo das montanhas, treinados com disciplina, mas carregavam certa pureza e não sabiam disfarçar a admiração quando a sentiam. Um a um, eles se aproximaram, querendo conversar, querendo entender. Havia respeito nos olhos, curiosidade genuína. Mas a conversa foi interrompida quando o imortal da espada e o Eijin Miu-Va reapareceram. O ar se alterou com a chegada deles. Mesmo entre aliados, a presença de ambos trazia autoridade.
A seita Jungnang tem uma dívida com você, disse o ancião, sua voz grave e firme. Eu protegi minha família, respondeu Yonshin, sem hesitar, com Hia-Hea ao seu lado, agarrada em sua túnica. O olhar do imortal suavizou por um instante. Hia-Hea está destinada a ser um dos pilares da nossa seita, ao lado de Miová. Você, como tio dela, fez o que era certo, mas a seita ainda reconhece isso como um grande favor. Então, se for assim... Yonshin olhou ao redor, os olhos fixos no topo da encosta. Será que posso treinar aqui por um momento? O velho arqueou a sobrancelha, curioso. Você obteve uma visão? Yonshin assentiu. Sim, há uma sensação persistente. Preciso capturá-la. Era verdade. Seu corpo estava vibrando. A inspiração que surgira no ápice do combate ainda pulsava em sua mente, como uma lâmina inacabada desejando ser forjada. Boa ideia, disse o imortal. E com um aceno mandou que todos saíssem. O pátio ficou silencioso. Yonshin se virou, encarando o penhadesco onde marcas de espada ainda permaneciam. Então, lentamente, sacou a espada desolada. Toda batalha real traz algo novo. A lâmina branca e pura da espada desolada refletia os raios de sol que atravessavam a névoa tênue. Era como se o próprio céu observasse aquele instante. Yonshin ergueu a espada lentamente, permitindo que o brilho do metal se alinhasse com sua respiração. O braço se moveu em um arco suave, sem ímpeto agressivo, apenas traçando uma curva, uma linha quase intuitiva. E ainda assim, algo não se encaixava. O imortal da espada regalou os olhos por um instante, reconhecendo a intenção contida no movimento. Mas logo a lâmina caiu e dos lábios de Yonshin escapou um suspiro irregular, o que não fluía como deveria. Ele entendia agora. Mover a espada com base apenas em uma inspiração era como tentar cantar com uma voz que ainda não havia sido encontrada. Faltava uma fundação, uma identidade. Olhando novamente para as cicatrizes no penhasco, ele compreendeu. Elas não lhe ensinavam técnicas, elas lhe diziam: encontre o seu próprio caminho. Não aceitarei o legado do mestre da espada, murmurou. Fechando os olhos, Yonshin ajustou sua respiração. O treinamento dinâmico da família Jong alinhou sua circulação interna. Quando falou novamente, suas palavras flutuaram no ar como fragmentos de pensamento. É como se aquelas marcas dissessem: aqui está um caminho, mas pense além. Foi isso que senti. Nem ele parecia completamente certo. Yea, Wonchang e Jong-san trocavam olhares confusos. Mas o imortal da espada apenas assentiu, como quem compreendia a essência além das palavras. Miová, sempre refinada e controlada, agora exibia uma expressão indefinida. Havia algo em seu olhar. Talvez expectativa, talvez frustração, talvez admiração. Dizem que os rastros deixados por o Mestre Supremo carregam essência espiritual. Mais do que técnica, eles contêm princípio. O Mestre da Espada foi assim. Você não apenas viu, você se conectou. Seu talento encontrou sorte. Yonshin permaneceu em silêncio por um instante. Fechou os olhos novamente. Refletiu. Durante o tempo que passou em Zunnan, ele observou, aprendeu. Mas percebeu agora que as técnicas ali, por mais refinadas que fossem, não se encaixavam em seu corpo. Elas não eram dele. Seu progresso sempre foi alimentado por criação, não por herança. Era por isso que nunca copiava, sempre adaptava. Mestre Jong, disse Miová, dando um passo à frente. Poderia explicar melhor? Seus olhos, antes distantes, agora estavam fixos nele. O dragão das nuvens, guerreira de prestígio entre as antigas seitas, agora escutava como discípula. A restauração da técnica da arte unificada dos 9 Yang é algo que me foi confiado. Posso oferecer algo. Só preciso de um momento. Meu treinamento ainda não terminou. Miová fechou os lábios, surpresa. Jong-san fez menção de falar, mas ao ver o tom, engoliu as palavras.
e Yenshin já havia mergulhado novamente na espada desolada. Quando olhara as marcas no penhasco, algo o tocara. Uma visão, como se céu e terra fossem em uma linha contínua. Não era uma técnica, era um princípio, um espírito. Se a espada alcançasse o inimigo antes que ele se movesse, já bastava. Era por isso que técnicas como a espada da sabedoria Tai Chi e a espada da flor de meixeira do Mon Yuá eram lendárias. Elas não venciam pela força, venciam pela intenção. A espada da flor de meixeira era capaz de fazer florescer pétalas invisíveis no ar. Era beleza, era essência, era mais do que forma, era profundidade. Até agora Yenshin só havia empunhado a espada veloz. Faltava algo. Mas agora ele compreendeu. Uau! O som não veio da garganta, veio da espada. Uma vibração aguda percorreu o ar. A lâmina envolta pela luz solar ergueu-se com leveza. E então, num movimento natural, ela desceu em curva. O traço que ela deixou dividiu o céu e a terra. Uma linha de luz pura rasgou o ar. Era uma dança de espadas, mas também era um nascimento. Naquele instante, a herança deixada por um mestre supremo ganhou nova forma nas mãos de outro. E Yenshin não se limitou a repetir, ele ultrapassou. E o velho imortal da espada de Zunan, que havia descido com as eras, deixou uma lágrima escapar. Mestre da espada! Mestre da espada! Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de história tanto quanto eu. Então já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se quiser continuar acompanhando as próximas reviravoltas de Yonshin, se inscreve e ativa o sininho. O Reino Celestial só está começando a se revelar. Você já decidiu um nome para sua técnica de espada? A pergunta surgiu com leveza no meio do aroma sutil que subia da xícara de chá. Hyun-on Chang a fez com um sorriso preguiçoso, mas havia genuína curiosidade por trás de suas palavras. Yonshin respondeu sem hesitar. Decidi chamá-la de estilo espada radiante. Foi uma resposta simples, mas continha camadas. Radiante. Como o sol, a lua e as estrelas que não cessam de brilhar mesmo quando ninguém as vê. Yonshin desejava que sua vida, limitada, frágil e instável, pudesse ao menos resplandecer, mesmo que brevemente. Esse era o desejo contido no nome. Além disso, havia a característica visual. A lâmina traçava um rastro de brilho cortando o espaço, como um facho de luz. Ah, a ressonância é melhor do que eu esperava, murmurou Wong-Chang recostando-se. Uma pena mesmo. Que nome você tinha em mente? Eu pensei em algo mais ousado, tipo a luz que fende os céus e a terra. Porque foi isso que senti. Se essa técnica atingir seu ápice, pode envolver o mundo inteiro com um único golpe. Yonshin não respondeu, apenas tomou um gole do chá. O sabor era refinado, ligeiramente adocicado. A água dourada deslizava suave pela garganta, trazendo calor. Chamava-se chá Jingwei Fu, e sua presença ali não era trivial. O tratamento que estavam recebendo da seita Jongnan era tão simbólico quanto literal. E isso era desconcertante. O imortal da espada, tão reservado antes, quase chorou ao ver a técnica. Abraçou Yonshin com emoção genuína, como se reencontrasse um mestre perdido. Comparado ao modo como tratava Jong Jong-san, era como se fossem pessoas diferentes. Yonshin havia salvado a sobrinha, havia criado a sua própria técnica de espada. Mas mesmo assim, aquilo tudo deixava-o desconfortável. Não era da seita Jongnan. Não devia nada àquela montanha. E ainda assim, era tratado como um convidado de honra. Do outro lado da mesa, Wong-Chang parecia em casa. Quando voltarmos, quero levar um pouco desse chá dourado comigo. Ele sorria como nunca havia atravessado um campo de batalha. Eles passaram um bom tempo ali. Conversaram, riram. A missão recebida de Ma Jinfo não fora deixada em aberto. Uma diretriz vaga, evitar baixas civis, causar dano à seita da espada tirana se possível.
Mas o momento era outro. Eles tinham ganhado a confiança da seita Jongnan. Recebiam informações sobre batalhas em tempo real. A atmosfera era de trégua. Foi então que uma voz suave, porém firme, ecoou do lado de fora da sala. Mestre Zhong. Yonxin reconheceu imediatamente. Levantou-se, deixando para trás o rosto levemente frustrado de Wangshang, que claramente queria mais chá. E saiu. Lá fora, esperando sob a sombra dos pinheiros, estava Weiji Miuha, a dragão espada das nuvens. Nada havia mudado desde o primeiro encontro. O adorno de penas azuis em seu cabelo escuro, a túnica celeste justa ao corpo, a mão repousando sobre o punho da espada. Ela era a própria imagem da graça e da firmeza. Mas Yonxin sabia. Por trás da beleza havia algo muito mais raro: caráter. Ela repreendia discípulos com justiça, protegia civis com honra, e sua busca por artes marciais avançadas era silenciosa, mas intensa. Era difícil não simpatizar com alguém assim. Talvez por isso ela fosse chamada de dragão. Vim ouvir o que não pudemos discutir da outra vez, disse ela, os olhos firmes. Está se referindo às cicatrizes deixadas pelo mestre da espada? Ela assentiu. É um assunto vergonhoso para nossa seita, mas quero remover essa sombra. Tanto na cavalaria quanto na esgrima, desejo seguir meu próprio caminho. Eu me tornarei a próxima mestra suprema. Yonxin olhou por um instante. Ela é uma confissão inesperada, não pela ambição, mas pela maneira como foi dita. Diretamente, sem disfarces, diante de alguém mais novo. E ele percebeu. Algo nela havia mudado desde que testemunhara o estilo da espada radiante. A presença de Wei Jiuhua era refinada. Seu olhar determinado reluzia como o aço da própria espada. Ela era conhecida como o dragão espada das nuvens, não por acaso, mas por mérito. Mesmo em silêncio, sua postura demonstrava uma aura firme, moldada por anos de treinamento e pela pressão de carregar o nome de uma seita tradicional. Yonxin, por sua vez, permanecia sereno, observando-a com olhos que não buscavam desafio, mas compreensão. A jovem prodígio hesitou por um instante, o suficiente para que o silêncio entre eles ganhasse um peso simbólico, mas logo retomou a firmeza habitual. Eu vou te apoiar. Foi tudo o que disse. Yonxin sequer piscou. Sua expressão permaneceu inabalável. As palavras poderiam se perder no vento, mas não naquela situação. Elas carregavam mais do que uma promessa, traziam a carga de alguém que raramente estendia a mão para pedir ou oferecer ajuda. Ela apertou os lábios por um momento, então disse: se você me ajudar a restaurar a arte unificada dos 9 Yang. Os olhos escuros de Yonxin encontraram os dela. Prometo servi-lo com gratidão pelo resto da minha vida. Você diminuiria muito o tempo insatisfatório dos meus dias restantes. Não foi um juramento vazio, era uma entrega. A luz do sol filtrava pelas folhas acima, lançando sombras suaves no chão de pedra. Em meio ao ambiente calmo das montanhas, com os sons da natureza como única trilha de fundo, as palavras de Miuhua ecoaram com mais nitidez do que qualquer grito de guerra. No mundo das artes marciais, compartilhar técnicas era algo sagrado. Era quase como abrir o próprio coração. Você aceita? Yonxin não respondeu de imediato. A jovem prodígio exalava convicção. Não era um pedido submisso, era um acordo entre dois iguais, ambos em dívida com o próprio destino. Havia uma força nos olhos dela que desafiava o mundo. Ele assentiu, tranquilo. Não vai demorar muito. A resposta provocou um leve sorriso nos lábios de Miuhua. Incrível, encantador. Os dois começaram a caminhar lado a lado, lentamente, como se partilhassem de um mesmo fardo. A cena era insólita. Um mestre prodígio da Fortaleza Desolada e a herdeira da seita Zhongnan, dividindo silêncio e intenções, como cúmplices de um segredo que ninguém mais conhecia. Do alto da trilha chegaram à beira de um penhasquijo, de onde o mundo parecia suspenso. Lá embaixo, as copas das árvores se moviam em sincronia com o vento, e à frente deles, emoldurado pelo céu claro, o imortal da espada observava em silêncio.
Seu semblante havia mudado. Estava mais leve. A dureza dos olhos veteranos dera lugar a uma tranquilidade incomum, um reconhecimento mudo daquilo que havia testemunhado na técnica de Yonxin. O próprio Wonchang, de tom zumbiteiro, dissera mais cedo: se continuar sorrindo assim, vai acabar ascendendo aos céus. Yonxin caminhou até uma rocha plana e repousou a mão sobre a espada desolada. Seus olhos fixaram-se no vazio diante de si, mas sua mente já traçava linhas invisíveis. Primeiro, vou explicar os cânticos mnemônicos. Você acabou de dizer cânticos mnemônicos? O pescoço de Miao se virou abruptamente e seu rabo de cabelo baixo roçou levemente o rosto de Yonxin, que, surpreso, deu um tapinha involuntário na própria bochecha. Ela notou, mas não comentou. Embora se diga que está no reino da iluminação, como é que... Não será exatamente a mesma coisa, explicou ele, mantendo o olhar adiante. Essa parte ficará por conta do dragão da espada. O tom era direto, mas não frio. Ele não pretendia ensinar uma técnica completa, mas sim compartilhar a compreensão que havia adquirido. E mais importante, ele sabia os limites do que devia dizer. Yonxin era alguém sob a tutela direta de Chongmeng, e sua reputação começava a se espalhar não só como guerreiro, mas como um espírito iluminado em pleno florescimento. Ele havia compreendido a técnica analisando as marcas de espada deixadas no penhasquijo, realizara uma verdadeira engenharia reversa do fluxo de Qi, reconstituindo o caminho da energia como o alquimista reconstruiria uma fórmula perdida, mas preferia manter silêncio quanto a esse feito. No fundo, sabia que podia confiar em Miao, mas também sabia que os rumores corriam mais rápido que o vento nas planícies centrais. Ela parece confiável, mas quanto menos pessoas souberem o que eu realmente fiz, melhor. Miao não pareceu se importar com a omissão. Ao contrário, ficou ainda mais impressionada. Embora se diga que está no reino da iluminação, como é que... O tom subiu involuntariamente, refletindo incredulidade sincera. Os olhos dela se arregalaram com genuíno assombro. Yonxin permaneceu em silêncio. Deixou que a luz do sol se refletisse na lâmina ao seu lado, como se dissesse que as respostas estavam todas ali. Na dança da espada, no som do vento, na força que molda o próprio destino. O céu tingia-se de laranja quando Miao fez a pergunta que selaria o início de uma nova etapa. Então, a minha parte seria... Yonxin respondeu sem hesitar, os olhos refletindo o brilho do pôr do sol. Eu lhe contarei os cânticos mnemônicos incompletos. Sua tarefa será refiná-los até quase a conclusão. As palavras deixaram um leve rastro de surpresa no ar. Refinar? Até quase a conclusão? Era uma tarefa que, à primeira vista, parecia trivial. Não exigia reconstruir as marcas da espada do zero, nem um esforço exaustivo para decifrar todo o legado. No entanto, a ausência de resposta imediata de Miao indicava o peso oculto da missão. À medida que o silêncio se prolongava, o sol desaparecia por completo além das montanhas, lançando uma sombra sobre os olhos da espadachim. Logo depois, ela sumiu, como se tivesse se fundido ao entardecer. A notícia veio do próprio imortal da espada. Miao havia sido consumida pelas tentações do coração. Mesmo alguém de espírito reto podia ser apanhado pelas armadilhas da própria mente. Ela não era do tipo que se vangloriava de sua arte marcial, mas, ao ver seu talento, algo nela se rompeu. O imortal da espada disse isso com um misto de pesar e fascínio. Yonxin, de pé, ao lado dele, permaneceu calado, mas as palavras se alojaram fundo em sua consciência. Havia algo de melancólico no tom do ancião, como se testemunhasse, mais uma vez, a queda de uma alma pura diante do peso invisível da genialidade alheia. Entre todos os nobres marciais de Shanxi, uma região lendária nas planícies centrais, não havia igual a Miao. Nem mesmo os famosos espadachins do Monte Hua rivalizavam com ela em talento e brilho. Ela se achava a maior do mundo, o maior talento entre os vivos, e então viu o real. Yonxin murmurou as palavras lentamente. O maior do mundo? A frase suave e irônica ao sair dos seus próprios lábios, como se refletisse um eco do que ele mesmo rejeitava a ser. O imortal da espada confirmou com um breve aceno. Sim, pela primeira vez ela sentiu que seu talento era insignificante. Foi como se o mundo a tivesse pregado uma peça. Não faz sentido.
O dragão espada das nuvens é muito mais avançada do que eu. Yanshin abaixou os olhos, como se tentasse encontrar uma justificativa racional para a reação de Milhua. Ele não conseguia ver superioridade em si, não quando sua prática ainda era uma construção contínua, baseada em intuição, inspiração e treinamento constante. Não se pode simplesmente substituir idade e experiência por uma centelha de talento. Isso seria absurdo. O ancião soltou uma risada baixa, rouca e calorosa. É por isso que os céus foram injustos. Não bastava dar-lhe habilidade, ainda lhe deram humildade, clareza e um coração sedento por crescer. É cruel com os demais. Yanshin apenas balançou a cabeça, envergonhado. A relação entre eles já se aproximava de algo paternal. Alguns discípulos da seta Zhongnan comentavam em tom de brincadeira que parecia um avô e um neto, e em seu coração reconhecia. Sentia-se mais à vontade ao lado do Imortal da Espada do que nunca esteve com o seu avô Ma Yonchek. Foi então que, sem aviso, uma voz suave e firme irrompeu no ar. Ancião, Mestre Zhong. A presença surgiu antes mesmo de ser notada. No instante seguinte, o Yi Milhua já estava ali, de pé diante deles. O traje azul celeste pendia de seus ombros com certa rigidez. Havia marcas visíveis de exaustão em sua expressão. Seu rosto outrora vivo e confiante parecia ter atravessado uma noite sem fim. E, mesmo assim, seus olhos queimavam como brasas. Dragão Espada das Nuvens. O Imortal da Espada sorriu. Eu sabia que você superaria isso rápido. Ela fez uma reverência diante do ancião e depois diante de Yanshin. Não havia arrogância, apenas determinação. Mestre Zhong, já que você recebeu os cânticos mnemônicos primeiro, poderia me mostrar a técnica da espada? Sim, é isso mesmo. Gostaria de praticar junto a você a arte unificada dos 9 Yang. Podemos acelerar o progresso se formos parceiros de treino. Yanshin abaixou os olhos. Por um instante pareceu hesitar. Depois respondeu de forma simples. Sinto muito. Ah! Milhua não insistiu. O suspiro escapou como brisa contida. Mas antes que o silêncio crescesse entre eles, Yanshin completou. Eu sequer tenho tempo para praticar meu próprio estilo, mas como nossas raízes são semelhantes, poderemos observar um ao outro. Enquanto eu pratico o estilo da espada radiante, você pode seguir com a arte unificada dos 9 Yang. Era o mesmo método que ele utilizara antes, quando aprendeu os fundamentos do passo Asas Esplendentes apenas observando Xiongben em combate. Ele confiava no seu olhar e confiava em Milhua. Desde o início, aprender a arte de outro não fazia parte do seu caminho, mas reconhecer nos outros uma fonte de crescimento, isso fazia parte de sua essência. A troca seria indireta, mas autêntica. A troca de olhares entre os dois não exigiu mais nenhuma palavra. Eles praticariam juntos, silenciosos, cada um trilhando seu próprio caminho. Mas desta vez, lado a lado. O velho costume marcial de esconder suas técnicas dos outros, para Yanshin, nunca teve muito significado. A prática de artes marciais, para ele, era uma forma de respiração, não de orgulho. Mas os olhares que o cercavam naquela tarde diziam outra coisa. O Wei de Milhua, antes serena e imperturbável, agora deixava transparecer uma expressão rara, admiração verdadeira. Você é realmente um grande mestre, Mestre Zhong, murmurou ela. O Imortal da Espada suspirou logo em seguida. A generosidade deve ter limites, mas esse recipiente que chegou ao mundo já nasceu completo. Aquele era o reconhecimento silencioso, não apenas do talento, mas da magnanimidade de alguém que não apenas dominava, mas compartilhava. Naquele momento, mais do que guerreiros, eles pareciam irmãos de destino. Mas Yanshin sabia. Os mal-entendidos estavam começando a se acumular. Ele suspirou interiormente, encerrando seus pensamentos. E então, caminhou lentamente em direção ao salão de treinamento atrás do grande pavilhão Sunshin. Passos suaves o seguiam logo atrás. A presença elegante de Milhua o acompanhava em silêncio. Ao virar-se para o lado, os olhos dela já estavam fixos nele. E quando ela sorriu, um sorriso claro, sem segundas intenções, Yanshin apenas retribuiu com um olhar.
ambos pararam. Quase no mesmo instante, sacaram suas espadas. Xin! A espada desolada brilhou sobre o sol como nunca antes. Era bela, era misteriosa. Uma espada forjada por anões, inicialmente comum, mas que havia crescido com seu dono. Agora, imbuída do estilo de espada radiante, já não era apenas uma lâmina. Era uma extensão da alma de Yonshing. Ele murmurou em silêncio. Radiância. Com isso, ativou os cânticos mnemônicos. O Ti fluiu, mas fluiu de modo diferente do punho da Flor Eterna. O estilo espada radiante não era composto por golpes desconectados. Ele fluía como a luz do sol, contínuo, elegante, inevitável. Fush. A espada desolada começou a traçar um arco suave. Era como se a luz do céu estivesse sendo puxada para a lâmina e então devolvida ao solo. O vento e o brilho se agarravam à lâmina como velhos amigos. Naquele instante, Yonshing sentiu: eu sou o mestre. Pela primeira vez, entendeu com clareza. Não estava apenas executando uma técnica. Ele era o pai daquela arte marcial. Do outro lado do campo, Miho-Ha observava em silêncio. Ela também havia iniciado a manifestação da arte unificada dos 9 Yang, mas algo a impediu de continuar. Sua espada parou no ar. Ela estava imersa. Observava Yonshing como se visse um fenômeno natural. E dentro de si, sentia um estranho alívio, como se tivesse subestimado o quão longe ele poderia ir. Mas esse alívio transformou-se em algo diferente. A espada desolada de Yonshing agora se movia com velocidade. A espada veloz estava sendo absorvida, incorporada, transcendida. Huan! Huan! A lâmina cortava o ar com precisão e leveza, criando halos de luz ao redor do jovem guerreiro. O Eiji Miho-Ha, a dragão espada das nuvens, baixou a própria espada com lentidão. Uma estranha sensação percorreu seu peito. Ela, que era chamada de verdadeiro dragão, com talento incontestável, com linhagem honrada, com domínio refinado, agora sentia o gosto de uma derrota silenciosa. Yonshing não havia vencido ela. Ele havia vencido algo além. Talvez o tempo, talvez o destino. Chamavam isso de brilho, aquela aura invisível que apenas os mestres cultivados no coração e no corpo carregavam nos olhos. Ela olhou novamente para Yonshing, e seus pensamentos emergiram. O que eu sou diante disso? Por um momento, os olhos sempre límpidos e vibrantes de Miho-Ha pareceram nublados. Sua concentração esmoreceu. Sua mente, que por tanto tempo foi firme como a montanha, agora vacilava como folhas diante do vento. A dança do sol tinha começado, e Yonshing era o próprio centro da luz. As montanhas que rodeavam a seita Zungnam fervilhavam com energia. O retorno de seus mestres, após atacar com sucesso um dos ramos da seita da espada tirana, havia revitalizado o local. O rumor da vitória se espalhava com a mesma velocidade com que os discípulos se reorganizavam. Era um momento de respiro, mas também de preparação. Haveria retaliação. Todos sabiam disso. Foi depois de um dia inteiro ouvindo os relatos e sentindo a atmosfera se acalmar que Yenshin e Hyun Won-cheng foram levados para um lugar mais reservado. Ali, acompanhados pela anciã Ye Yusin, a elfa que havia mostrado compaixão mesmo durante o extermínio da família Jong, eles finalmente teriam uma audiência com a figura que liderava toda a seita Zungnam. E o homem à sua frente era difícil de descrever com palavras simples. Wu Yangshen, mestre da espada dos céus ocidentais, a lenda viva do monte Zungnam. Sua aparência beirava o irreal, traços perfeitos, dignos de um herói ancestral, olhos afiados como o corte de uma espada recém-afiada, e cabelos soltos caindo sobre um manto dourado reluzente. Suas orelhas pontudas não deixavam dúvidas. Descendente direto da linhagem mista entre Han e Ming. Era dito que ele tinha mais de 70 anos, mas não aparentava mais que 30. Como se o tempo tivesse parado diante dele.
Você prestou um grande serviço, disse ele encarando Yan-Shin com franqueza em comum. A pequena Rea está sob os cuidados secretos do Imortal da Espada. Você salvou um discípulo da nossa seita. É justo recompensá-lo. Havia dignidade em sua voz, mas também sinceridade. Yan-Shin respirou fundo. Ao seu lado, sentiu On-Cheng prender a respiração. Era o tipo de momento em que a maioria dos guerreiros sonhava. Ser reconhecido pelo líder de uma seita, ser recompensado por um mérito marcial. Era o tipo de oportunidade que podia mudar uma vida inteira. Gu Yan-Shen cruzou as mãos diante do corpo, os olhos como lâminas observando profundamente os dois. Diga-me o que você deseja desta seita. A pergunta caiu como um trovão suave. Yan-Shin notou o On-Cheng quase tremer. Era sutil, mas perceptível. Ele entendeu. Para alguém como On-Cheng, um simples pedido poderia parecer ousadia, um erro que custaria a honra. Espero que ele não peça algum elixir raro, pensou Yan-Shin. Ele próprio não queria rebaixar o status de convidado, preferia não ser visto como um oportunista. Então, antes que qualquer outro abrisse a boca, Yan-Shin falou: Por favor, permita-nos ajudar na luta contra a seita da espada tirana. Houve um breve silêncio. Quem respondeu, no entanto, foi Ye Yu-Sin. Ela o olhou com uma expressão indefinível. Seus olhos refletiam algo entre surpresa, compreensão e hesitação. Mas ela fechou os olhos e não disse nada. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia que Yan-Shin, ao pedir algo assim, não buscava glória, mas sim justiça. Gu Yan-Shen assentiu levemente. Asas de demônio. O legado do meu pai foi recuperado por alguém da Fortaleza Desolada. Ele nunca me passou os seus segredos, mesmo sendo seu filho. Eu era discípulo de outra seita. Ironias do destino. Agora o legado dele está nas mãos de um estranho. Usei-o apenas como inspiração para minha esgrima. Não aprenderei, nem transmitirei a arte unificada dos 9 Yang. Gu Yan-Shen o fitou por um longo tempo. E então, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso breve, mas autêntico. Interessante. Fascinante. Era como se estivesse observando algo raro. Ele via no jovem não apenas talento, via equilíbrio. A calma que Yan-Shin demonstrava mesmo diante da chance de tocar o poder que fundou a própria seita Zhongnan era incomum. Ouvi dizer que você compartilhou a fórmula por meio de Myoha. Isso é um grande favor. Não posso recusar se quiser estar na vanguarda. O peso daquela frase era imenso. Estar na vanguarda da batalha não era apenas assumir risco, era representar a seita diante do mundo. Era uma declaração pública de confiança. Os olhos de Gu Yan-Shen permaneceram fixos em Yan-Shin. Mesmo com toda a sua glória, ele carregava um traço trágico. A sombra de seu pai, o mestre da espada. A relação que os dois tiveram, marcada por respeito, distância e talvez ressentimento, parecia ainda latente em sua voz. Ye Yu-Sin o compreendia. Ela via tudo com olhos de mãe e guerreira. E quando olhou para Yan-Shin, ela pensou: o funcionamento do céu é misterioso. Como essa conexão continua? Era como se o destino, através do tempo e do sangue, estivesse escrevendo algo novo com as cinzas de uma antiga tragédia. Yan-Shin, sem se abalar pela atmosfera carregada, deu um passo à frente. Tenho algo a perguntar à grande anciã. Naquele dia, durante o massacre, não houve tempo. Não pude perguntar. Ao ouvir isso, Ye Yu-Sin cresceu. Sua expressão, por um instante, voltou a refletir o passado. A lâmina erguida de Wei de Myoha bloqueava diretamente o sol do meio-dia. Em meio à brisa limpa do Monte Zhongnan, a silhueta dela destacava-se com uma aura quase sagrada. Postura reta, elegância refinada. Mas, dentro de si, o turbilhão era intenso. A arte unificada dos 9 Yang não era apenas uma técnica, era o símbolo do legado supremo da seita Zhongnan.
Um único golpe, devastador. Um sol sendo arrancado do céu. E ainda assim, ela vacilava. Uhul! O som cortante da espada cessou abruptamente. A trajetória, que deveria cortar 9 sóis, foi interrompida. À beira do campo de treinamento, o imortal da espada de Jungnan assistia em silêncio. Mas agora, estalou a língua. Você não consegue se concentrar em nada. Desculpe, respondeu Myoha sem olhar para ele. Estou apenas complicando. É por causa de Enshin? Ela balançou a cabeça com calma. Não. O problema é o meu coração. Houve um silêncio sutil. Ela já havia reconhecido o estilo da espada radiante. Aquilo que corroía sua concentração não era inveja. Myoha jamais foi pequeno o suficiente para se perder em ciúmes. Não. Era vazio. O vazio de alguém que dedicou a vida inteira a refinamento de uma técnica e, de repente, ela parecia frágil, diante de um estilo que sequer existia dias atrás. A técnica dele não é inferior à arte unificada dos 9 Yang, estou certa? De fato, respondeu o imortal da espada com objetividade. Não havia o que discutir. Não é apenas uma questão de técnica. Ele não está no nível de um primeiro domínio. Durante o breve combate comigo, superou o segundo e chegou ao 3º nível de realização. O tom era firme. Havia respeito, mas também espanto. Não é só incrível que ele tenha criado uma arte marcial suprema. O mais incrível é que ele a dominou tão rapidamente, superando a minha. Ele se calou por um instante antes de concluir. Essa criança já atingiu seu objetivo. Myoha baixou a espada. O sol refletia no aço, espalhando uma luz tênue que cremulava com o vento. Ela olhou para o imortal de espada. Ele continuou com um tom mais suave, quase paternal. Ele é um grande mestre. Transcende a idade. É natural que domine com perfeição aquilo que criou. O corpo e a técnica nascem juntos. O Criador sempre se ajusta melhor. Nenhuma arte marcial do mundo se ajusta tão bem quanto aquela que brota de si mesma. Ela fechou os olhos lentamente, absorvendo cada palavra. Ele é alguém com um talento sem precedentes que nem você consegue igualar? O velho guerreiro assentiu. Shaolin Damo, o fundador de Yudan, Sanbong Jin, eles também foram assim. Viver na mesma era que um grande mestre pode ser uma bênção, dependendo de como você encara. Ele olhou para ela com ternura. Você herdou a arte unificada dos 9 Yang. Isso também é uma graça imensurável. Myoha sorriu levemente, mas não era um sorriso alegre. Era um sorriso silencioso de quem aceitou. A angústia que crescia em seu peito foi contida por sua própria disciplina. Ela ainda era o dragão espada das nuvens. Ainda carregava o orgulho e o fervor que a definiram. Mas agora havia algo mais. Compreensão. Ela não podia virar as costas para Enshin. Não podia deixar que sua própria vaidade rompesse uma conexão que ia além de técnica ou linhagem. Ela sabia o que viria. No futuro, ela estaria ao lado dele. Protegeria sua jornada, mesmo que silenciosamente. O vento soprou, suave, como se respeitasse o momento. Seus cabelos foram levemente levados para o lado. Mas Myoha não apertou a empunhadura da espada. Não havia mais urgência em provar algo. Não naquele instante. Ela havia começado a descer do topo. E, no processo, estava se tornando ainda maior. Eu não queria dizer isso, murmurou o imortal de espada. Ele parecia desconfortável. Embora considere Enshin como um neto, você é diferente. Eu a criei com as próprias mãos. Então, escute isso e guarde para si. Myoha virou-se para ele séria.
O que é? Houve um breve silêncio. O velho suspirou. É sobre Yanxin. O ponto Bairi daquela criança está absorvendo energia diretamente da natureza. Ela franziu a testa confusa. Ele continuou. É sutil, mas perceptível. A cada dia, ele está absorvendo excessivamente o poder do céu e da terra. Nem mesmo um artista marcial de primeira linha conseguiria controlar isso sem danos. Ela empalheceu levemente. Está dizendo que ele não tem muito tempo. As palavras do imortal da espada pairaram no ar, pesadas. Milhon levou alguns segundos para entender. Então seus olhos se arregalaram, como se uma lâmina de verdade houvesse tocado seu peito. Ele não tem muito tempo. O imortal da espada já não a observava. Com as mãos cruzadas nas costas, fitava o pico distante de uma montanha coberta por névoa, como se procurasse respostas nas nuvens. Independentemente da habilidade marcial ou da idade, não tenho nada além de respeito por Yanxin, disse ele. A notícia chegou logo após a audiência com Gu Yangshan e Ye Yuxin. O mundo marcial parou. A seita da espada tirana, uma das 13 céus, havia enviado uma carta de desafio. Não havia floreios nem insultos, apenas uma sentença cravada como um aço. Vamos lutar 3 dias depois de Yusui. Era o fim de fevereiro. E isso não era apenas um confronto. Era guerra aberta. Não mais escaramuças ou testes. Agora, uma das 9 grandes seitas e uma das 13 céus colocariam tudo em risco. A carta agitava o mundo como um trovão cortando um céu em silêncio. O vento uivava sobre a planície de Guanzhong. A brisa forte parecia trazer lembranças de sangue e glória. Aquele era o mesmo local onde Milhon, anos antes, ganhara o título de Dragão Espada das Nuvens, após cortar o líder de uma seita demoníaca. Hoje, ela estava ali novamente. Mas o olhar de Yanxin estava adiante. Em meio aos discípulos alinhados da seita Zhongnon, cerca de 200 guerreiros marcavam presença, firmes, respirando com energia poderosa. Do outro lado, uma força igualmente avassaladora se formava. A seita da espada tirana surgia como uma parede de aço negro. Uma seita que cultivava o poder absoluto, a força implacável. À frente deles, um homem conhecido firmava sua presença como um monumento. O líder da seita da espada tirana. Mesmo à distância, sua energia era sufocante. Estava de pé, sem se mover, com uma espada gigante cravada no chão diante de si, uma lâmina tão grande quanto a ameaça que ele representava. Sua postura não era altiva, mas era absoluta. A mera presença daquele homem criava rachaduras no espírito dos que o encaravam. E Yanxin podia sentir isso com clareza agora. Com as artes marciais dominadas e o coração mais maduro, ele compreendia com precisão: aquele homem havia ultrapassado os limites do comum. Ao lado, Wang Cheng murmurou: aquele homem é seu inimigo, Mestre Zheng. As palavras não tinham raiva, nem medo. Havia apenas certeza. E naquele instante, Yanxin viu algo novo em Hyun Wang Cheng. Algo que ia além da lealdade. A alma de um verdadeiro herói. Com o coração apertado em gratidão silenciosa, Yanxin deu um passo à frente. O mestre da seita Zhongnon, Gu Yangshan, observava em silêncio. A túnica dourada balançava suavemente ao vento, como se carregasse o próprio céu nas costas. Então, do lado inimigo, uma voz ecoou: o terceiro discípulo do líder da seita da espada. Eu, Wei Munhek, desafio qualquer um a receber minha espada. Era o desafio de vanguarda. Um costume no mundo marcial. Antes da batalha principal, mestres de nível intermediário se enfrentavam, para medir forças e quebrar a moral do oponente. Yanxin já havia presenciado isso antes, no confronto entre a seita do Monte Hua e seus inimigos. Sem hesitação, ele deu um passo à frente. Apresentarei meu pedido agora, líder da seita. Gu Yangshan virou-se. Seus olhos dourados encontraram os olhos escuros de Yanxin. Vá em frente. Yanxin se curvou, respeitoso.
como alguém que recuperou o legado do grande ancião da seita da espada e marido da grande anciã, humildemente peço para me apresentar como convidado da seita Jongnon. As palavras ecoaram, com firmeza, com clareza, sem arrogância. Milhon, que sempre o olhava com emoções contidas, desviou o olhar por um instante. Dessa vez era diferente. Ela o encarava com uma expressão cheia de camadas. Admiração, respeito, dor, confiança. Yanshin apenas assentiu. Olhou para Gu Yangshan. Eu consigo fazer isso. Ele não precisava explicar. Não era orgulho. Era destino. Na frente deles, Wei-Mu-He que girava a espada com confiança. Mais velho, mais famoso. Mas Yanshin não hesitava. A marca do mundo que ele queria deixar começava ali. Gu Yangtian assentiu, lentamente, com peso, com convicção. Se o objetivo era vencer, não havia outro. Vá em frente. Yanshin curvou-se levemente, com respeito. Depois, deu o primeiro passo. A multidão da seita Zungmon se calou. As montanhas pareciam conter o vento. Até mesmo a grama parou de dançar. No alto, entre os anciãos, Miou-A observava suas costas. As costas de um jovem que caminhava para o abismo como se fosse a alvorada. Era isso que ela via. À sua frente, ele não ia para morrer. Ele ia para deixar uma marca que jamais desapareceria. Ele já é. Um jovem esplêndido, sussurrou o imortal da espada. O lamento dele soou como um testamento. O destino da seita Zungnan está selado. No campo aberto, os dois duelistas se encaravam. Wei-Mu-He. Apesar da aparência ainda jovem, talvez 17 ou 18 anos, havia nele uma arrogância que transbordava da túnica carmesim ornamentada. Sua espada relucente refletia o céu sem nuvem alguma. A nobreza que emanava dele não vinha do sangue, mas do ego. Seus olhos caíram sobre Yanshin com desprezo. Eu me lembro de você, da família Zhang. Você se debatia feito um inseto. Devia ter te matado ele mesmo. Yanshin permaneceu imóvel. Não conseguiu fazer naquela época. E não vai conseguir agora. Wei-Mu-He riu. Era uma risada seca, desdenhosa. O destino de um artista marcial é morrer pela espada. E o antigo mestre da espada? Se interferir agora, só manchará sua reputação. A pose que ele assumia era típica de um guerreiro arrogante de seita demoníaca. Mas sua força ainda assim era real. Se eu te matar aqui, será mérito de Neto. Um discípulo do líder da seita da espada? Que prêmio! Yanshin não disse nada. Apenas sacou a espada desolada. Com um brilho pálido, a lâmina branca refletiu não o rosto do inimigo, mas do verdadeiro oponente. Atrás de Wei-Mu-He, imóvel como uma montanha, estava o líder da seita da espada tirana. Aquele rosto frio, indiferente, inesquecível. O verdadeiro alvo. O Wei-Mu-He riu de novo. Agora, morra! Ele foi o primeiro a se mover. Um movimento explosivo, carregado de ki violento. Zong! Huaak! As espadas colidiram no centro do campo como duas forças da natureza. A pressão do impacto levantou o pó da planície e sacudiu um manto de Yanshin. O Wei-Mu-He recuou levemente. Seus olhos se estreitaram. Nada mal. Mas Yanshin já estava olhando além do golpe. Com seus olhos experientes, ele via o fluxo da lâmina do oponente, com clareza. Era como ler um livro. De repente, ele se lembrou de Chen Meng, no primeiro dia na Fortaleza Desolada, das palavras ditas sobre o vento da espada. Um membro da tribo Ming que conheço diz que se mede o talento de alguém pelo vento da espada. Murmurou. O Wei-Mu-He se mostrou confuso. Então era isso que ele queria dizer. Yanshin sorriu. Naquele instante, o ar pareceu congelar. A espada desolada ergueu-se com leveza. A luz do sol encontrou a lâmina e a absorveu, como se a espada a bebesse. Estilo de espada radiante,
uma linha de luz rompeu entre os dois. Vush! As espadas se separaram. O empuxo da técnica gerou uma onda que empurrou o Wei Mu-Yek para trás. O quê? Ele recuou um passo, mas não teve tempo para mais. O corpo de Yanshin girou, envolvido pelo vento. Com um passo das asas explosivas, ele apareceu atrás de Wei Mu-Yek. Um corte. Elegante. Rápido. Inescapável. Jack! A lâmina brilhou, do ombro ao pescoço. O som seco veio depois. Tomp. A cabeça de Wei Mu-Yek caiu no chão como uma fruta podre. O corpo tombou logo em seguida. Silêncio. Yanshin bainou a sua espada sem quer olhar para trás. Seu semblante não era de ódio, nem de euforia. Era resolutivo. A primeira resposta à carta de desafio havia sido dada, e o nome Jiang Yanshin ecoaria por toda a planície como o traço de luz de uma estrela que se recusa a apagar. Fala, galera! Se você chegou até aqui, já sabe, esse é só o começo. Tô começando agora nesse estilo de vídeo, aprendendo na raça mesmo, e ainda tem muita coisa para ajustar. Mas a vontade de contar essas histórias do jeito certo, essa tá gigante. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta o que achou e, principalmente, manda aí suas sugestões, de melhorias, de próximas novels ou manhas que você gostaria de ver aqui no canal. Esse canal é feito para quem ama essas histórias tanto quanto eu. Então vamos construir isso juntos. Valeu por assistir até o fim, e se puder se inscrever, já ajuda demais. A gente se vê no próximo capítulo.